Bom, nós vamos falar sobre a poesia dentro da segunda geração do movimento modernista, ou simplificando, a segunda fase da poesia dentro do modernismo. Vamos lá. A Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo no ano de 1922, foi um divisor de águas na literatura brasileira. Nela foi apresentado representantes das diversas áreas da arte e também alguns expoentes da literatura modernista que viriam a romper drasticamente o modelo literário vigente. A poesia modernista, em sua segunda geração, entre os anos de 1930 a 1945, alargou seus horizontes e consolidou-se graças às conquistas de seus precursores. Essa segunda geração foi marcada pelo amadurecimento e pela ruptura com a fase polêmica das primeiras manifestações. A poesia continuou adotando versos livres, mas também resgatou formas como os sonetos, sem necessariamente se utilizar das estéticas do passado. Os importantes de se destacar são que a poesia estava em sintonia com diversas manifestações artísticas e também estava conectada com diversas esferas culturais. E que também os poetas modernistas da segunda fase não estavam preocupados apenas em abordar o tema cotidiano, mas também problemas sociais e históricos. Os poetas modernistas deram continuidade às conquistas dos primeiros modernistas e levaram adiante o projeto de liberdade de expressão, que nos dias atuais é muito importante. Bom, agora nós vamos saber um pouco mais sobre o contexto histórico da poesia dentro da segunda fase do modernismo. Hoje eu vim falar sobre a poesia, a segunda fase do modernismo, sobre o contexto histórico. Essa fase começou no ano de 1930 e foi até o ano de 1945, que nele houve uma crise que afetou muito as indústrias, que foi a crise da cafeicultura, que nela houve uma queda nas vendas de cafés, que teve muitas brigas, muitas turbulências, e que eles não estavam conseguindo vender mais. Com essa crise, ninguém comprava mais os cafés e eles acabaram queimando os cafés. E nessa fase, houve também um golpe do presidente, que ele acabou sendo tirado do cargo, e nele veio Getúlio Vargas, que o Getúlio Vargas comandou, e que também, nessa fase, com Getúlio Vargas, houve a Segunda Guerra Mundial, que neles vários artistas foram presos, as pessoas vieram falando o que quiseram, e nessa fase a fase era muito etimista, eles falavam mais de política, desse tipo de coisas. As características da segunda fase da poesia são a influência do realismo e do romantismo, o nacionalismo, universalismo e regionalismo. Também a realidade social, cultural e econômica, a valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Freud, a temática cotidiana e a linguagem coloquial, e o uso de frases livres e brancas. De 30 representa um conjunto de obras poéticas produzidas no Brasil durante a segunda geração modernista. Essa fase ela foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentados na semana de 1922. Evento que marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. A poesia dessa fase possui um grau de uniformidade e de coesão menor do que dos autores de 22, que partilham pelo gosto, pelo mesmo verso livre, pela liberdade temática e a postura acadêmica e a valorização do cotidiano. Esses traços aqui não são mais de uma espécie de guia a se seguir, mas amplas conquistas já estabelecidas. Chamada de geração de 30, esse período é considerado um dos melhores momentos da poesia brasileira, marcada por um período de maturidade dos escritores. Principais autores e obra. Carlos Drummond de Andrade foi um dos maiores representantes, sendo o precursor da
prosa de 30 com a publicação de algumas poesias em 1930. Cecília Meirelles, com forte influência na psicanálise da temática social e considerada uma das maiores poetisas brasileiras, com a obra Batuque, Samba e Macumba. Mário Quintana, chamado de poeta das coisas simples, possui uma vasta obra poética com destaque no livro Sonetos intitulados, com a obra A Rua dos Cataventos. Murilo Mendes, além de poeta, foi destaque na prosa de 30, atuou como divulgador das ideias modernistas na revista criada na primeira fase modernistas, Antropofagia, com a obra O Visionário. Jorge de Lima, também conhecido como o Príncipe dos Poetas, foi escritor, artista plástico. Na poesia de 30, colaborou com as obras Novos Poemas e Acendedor de Lampiões. Vinícius de Moraes, grande destaque na poesia de 30, compositor, diplomata, dramaturgo, poeta, com destaque nas obras Caminham para a Distância e Ariana, a Mulher.